Muito boa noite a todos. Estamos dando início aqui a mais um TED, mais um Temas Espíritas em Debate. Como de costume, o método que a gente utiliza é uma apresentação inicial de até 30 minutos. Hoje, quem vai fazer essa exposição inicial para nós vai ser o nosso companheiro João Márcio. O tema que ele vai apresentar inicialmente será: é possível a unificação do movimento espírita? E em seguida, dando continuidade ao nosso método, a gente abre para a participação dos presentes aqui através do chat, ou abrindo o áudio, fazendo perguntas, colocações da forma que achar interessante contribuir. Eu vou pedir o Vantuil para fazer uma prece inicial para a gente e em seguida a gente já passa para a exposição do João Márcio. Boa noite a todos e a todas, amigos espirituais, amigo Deus, companheiro de todos os momentos de nossa vida. Agradecemos por mais este momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para conversarmos, para que possamos cada vez mais nos equilibrar, para que possamos cada vez mais aprender e também expor as nossas ideias, que nós possamos ter um bom diálogo fraterno, amoroso, e que os amigos espirituais iluminem o nosso amigo João Márcio, que irá fazer a exposição da noite. Pedimos permissão aos nossos amigos espirituais, que são responsáveis pela reunião, que autorizem o nosso início da reunião. Que assim seja. Então, lembrando que o TED acontece a cada 15 dias aqui no espírita.info, e aí nós temos os nossos convidados que vão trazer as reflexões iniciais para a gente. João Márcio, fique à vontade, a sala é sua. Boa noite, meu povo. Eu queria pedir, quando desse o tempo, vocês me avisem, tudo bem? Ok. Unificação do movimento espírita. João 13:35, Jesus diz que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade nos deixa duas orientações. A primeira, espíritas, amai-vos. Segunda, instruí-vos. Fazendo alusão à orientação do Cristo. Só que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, essa relação mestre-discípulo muda. A relação do Cristo com os apóstolos mudou. Quem é que nos traz essa informação? O próprio Cristo. Ele vai dizer que tudo que eu pude e que o Pai me permitiu, eu falei para vocês. Agora, vocês não são mais servos, nem eu, Senhor. Agora, somos amigos. O Cristo está colocando aí uma hierarquia. Parece que a relação de amizade ela é mais fecunda e promissora para a evolução das almas do que a relação de mestre e discípulo. Se no início Cristo era o mestre e os apóstolos eram os servos, aprendizes, alunos, agora eles são amigos. Então evoluiu para um nível de complexidade superior. Eu quero abordar 3 tipos de unificação. A primeira unificação é a unificação jurídica. A segunda unificação é a unificação moralista. E a terceira unificação que eu batizei de unificação natural. A unificação jurídica é o seguinte: ela se baseia na filiação às respectivas federativas. Se você perguntar aos adeptos do primeiro tipo de unificação, eles dirão que unificação seria você filiar-se ao grupo espírita a determinada federativa, estadual ou federal. Pronto, cumpriu o seu papel. Para os adeptos da unificação número 1, que é a unificação jurídica, se você não filia seu grupo à federativa, você é um desordeiro. Você é um espírita que promove a desunião, porque a unificação jurídica é baseada na filiação. Se é filiado, você está a favor da união. Do contrário, você
está a favor da desordem, da desunião do movimento. Essa unificação tipo 1. A unificação tipo 2 é a unificação moralista. Ela é baseada numa obrigação de sermos unidos. É uma hegemonia do discurso moralista onde devemos nos unir e a filiação da unificação do tipo 1 acontece como consequência. Então, por que a gente deve se unir? Por que deve haver unificação, união entre os espíritas e a unificação do movimento espírita, que são diferentes, mas estão ligados? Por que deveria acontecer? Porque deveríamos ser bons cidadãos, bons espíritas e bons cristãos. Então, é uma unificação moralista. Essa noite, eu vou deixar de lado o caráter moral da unificação. Eu acredito que aqui ninguém desacorda, ninguém discorda, não está em desacordo com a proposta ética da unificação. Então, eu vou deixar de lado, eu vou abordar o terceiro tipo de unificação, que eu batizei de unificação natural. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma filosofia natural, é uma ciência natural, é uma religião natural. Natural, segundo Kardec e os espíritos, porque ela se fundamenta nas leis da natureza. Então, a unificação, para ter um valor ético no século XXI, no ano de 2023, ela precisaria se fundamentar nas leis naturais. Mas, para isso, eu precisaria usar a ciência. E é o que a gente vai tentar fazer. Em 1940, na metade do começo ali do século XX, um biólogo austríaco elaborou uma teoria, para vocês terem ideia, essa teoria ela abrange todas as áreas do conhecimento. É a teoria dos sistemas, ou teorias sistêmicas, do Bertalanffy. Mas como uma teoria pode abranger todas as áreas do conhecimento? Ele encontrou padrões que desde o mundo subatômico, o nível celular, molecular, psicológico, sociológico, cibernético, teoria da comunicação se repete. Aqui numa linguagem espírita, ele não diz isso, mas fazendo uma tradução sem cometer anacronismo, ele descobriu uma lei da natureza. Quando um cientista descobre um padrão que abrange todas as áreas do conhecimento, biologia, química, física, psicologia, sociologia, antropologia, ele descobriu uma lei da natureza, que é a teoria dos sistemas, que se baseia em alguns princípios, por exemplo, na matemática, 2 mais 2 são 4. Na teoria dos sistemas, 2 mais 2 seria 5 ou 6. Por quê? Porque o todo é maior do que a soma das partes. Eu vou abordar a unificação natural, baseada numa lei natural, dessa descoberta da teoria sistêmica do Bertalanffy. O todo, eu vou repetir durante essa noite várias vezes, é maior do que a soma das partes. Se em matemática 2 mais 2 são 4, na teoria sistêmica 2 mais 2 é 5 ou 6. Porque o todo produz propriedades características que não existem nas partes isoladamente. É muito comum a gente imaginar a sociedade como um amontoado de pessoas e indivíduos. O que é a sociedade? É um amontoado de pessoas e indivíduos. E não é. Um amontoado de pessoas e indivíduos, assim como um grupo de pessoas reunidas no trem, não forma uma família. Um amontoado de pessoas não forma uma família, não forma uma sociedade, não forma um sistema. É uma visão mecanicista essa, cartesiana. Na visão sistêmica do Bertalanffy, a sociedade, assim como se imagina que o corpo seria formado de células, e não é. Se você pegar um amontoado de células lançado dentro de um balde, ali não vai surgir um organismo vivo. Bom, Márcio, mas o corpo não é feito de células, a sociedade não é feita de pessoas, é feito de quê? A sociedade é feita da interação desses indivíduos, porque o todo é maior do que a soma das partes. O organismo é feito de aglomerado de células, ele é feito da interação dessas células. Quando essas células param de interagir, dá-se o quê? O óbito. É um cadáver? Não é um organismo vivo. Não tem mais interação elétrica ou bioquímica. Então, na teoria sistêmica, o todo nasce não do conjunto de partes, mas da interação dessas partes. Se você pegar um grupo espírita A, ele realiza
5 eventos espíritas. Se você pegar um grupo espírita B, que realiza 5 eventos espíritas, unidos, juntos, eles farão 10 eventos espíritas? Não, eles farão 12, 14, porque o todo é maior do que a soma das partes. É muito interessante a gente pensar, existe o marco zero da doutrina espírita, né? O dia histórico lendário, 18 de abril de 1857, a primeira edição, 501 questões. É o marco zero, nasce a doutrina espírita oficialmente. Mas o marco zero do movimento espírita. Em que momento nasce o movimento espírita? É quando começa a surgir os grupos nascentes? Não. Lembram que o todo nasce da interação das partes. Ali são grupos espíritas nascendo, mas o movimento espírita, o marco zero, nasce com as viagens do Kardec. Quando o Kardec abre o diálogo de forma com alteridade, respeitosa, essas relações fraternas e solidárias da Sociedade de Paris com os grupos nascentes, ali surge o movimento espírita. O movimento espírita não surge do aglomerado de casas espíritas ou grupos espíritas nascentes, mas da relação fraterna e solidária deles. Daí porque não se pode dizer que, na minha cidade, o movimento espírita está crescendo. Por quê? Porque abriram-se mais 2 casas espíritas. Não necessariamente. Se essas 2 casas espíritas não interagem com o outro, não é o movimento espírita crescendo, são casas isoladas que estão sendo abertas. Ainda não se caracteriza crescimento do movimento espírita, que, como todo sistema dentro do planeta Terra, só surge a partir da interação. Não é da existência do acúmulo de partes isoladas. Essas partes, essas células, precisam interagir. Se a gente pegar 6 átomos de carbono, 6 átomos do átomo de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Nenhum desses gases nobres tem o sabor adocicado. Não tem. Mas se eles começarem a interagir e se tornam uma molécula, C6H12O6, surge uma propriedade emergente, ou seja, do todo da molécula, surge uma característica que não estava presente nas partes isoladas, no caso aqui, nos átomos. É o sabor doce. Essa molécula, C6H12O6, é a molécula do açúcar. O açúcar é uma propriedade emergente que surge do todo e não está presente nas partes isoladas. Eu estou dando exemplos das várias áreas do conhecimento onde se aplica esses padrões da teoria do Bertalanffy. Na linguagem, manga. Qual o significado da palavra manga? Nenhum. Manga, por si só, não significa coisa nenhuma. Mas se você lembrar que o poeta Manuel de Barros, se você costurar um tecido semântico em torno desse léxico, a palavra, ou seja, formar uma frase, ela pode ser um substantivo próprio, Paulo Manga, José Manga, pode ser uma fruta, da camisa, adjetivo, sátira, zombar. Então, o significado da palavra manga não existe nela inerentemente. Ela é conferida a partir do todo. A frase é que vai dar significado. Ou seja, a palavra só se torna alguém interagindo com outras palavras numa frase e num contexto semântico. A teoria sistêmica, ela dá um embasamento para o nosso movimento espírita, porque ela faz o seguinte. A unificação do movimento espírita, ela não é uma obrigação moral apenas. Ela é uma necessidade vital. Se as partes não interagem, não existe todo. Se você tem um grupo espírita que ele se nega ao diálogo, ele não interage de forma solidária e fraterna com outros grupos, corre o risco de colocar esse sistema, no caso, o movimento espírita, que é um microsistema,
dentro de um macrosistema que é a sociedade como conhecemos, o sistema movimento espírita pode sofrer um colapso, pode impedir o caráter progressivo da doutrina, porque para uma doutrina progredir, ela precisa de uma expressão social, que é o movimento espírita. E esse movimento espírita precisa manter interações harmoniosas. Numa linguagem antropocêntrica, precisa manter relações de respeito, de diálogo entre os grupos. O movimento espírita nasce das interações das casas. Mas existem grupos que se fecham. Podemos dizer que são grupos que funcionam como um tumor maligno. Uma célula cancerosa, doutrinária ou kardecista. Ela se fecha em suas próprias ideias, em seus próprios pressupostos, e como a célula do câncer, ela corta os vínculos saudáveis com o resto do organismo e coloca em risco o próprio hospedeiro. Quando surge uma célula que ela não quer interagir harmoniosamente com as outras células, com o tecido, surge uma neoplasia, tem que ser extirpada cirurgicamente, tratada com radioterapia, com quimioterapia. Ou então ela vai levar o paciente ao óbito. Se existe um grupo espírita que se autoesclerosa, se fecha na Torre de Marfim e não está aberto ao diálogo, aos temas considerados polêmicos, mas necessários, podemos dizer que é um grupo espírita canceroso. E que se essa parte se nega a interações harmoniosas, ela pode provocar uma entropia precoce no movimento espírita. Agora, ele também fala, o Bertalan, que existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. O conceito de hierarquia não é uma invenção antropocêntrica. Não foi o gênero Sapiens que criou, inventou a hierarquia. E o que foi que o homem inventou? Bom, o antropoceno, ele inventou estruturas hierárquicas opressoras e totalitárias. Mas a hierarquia existe na natureza. Se você pegar uma tribo de chimpanzé, tem um líder, ele rosna alto e os outros baixam a cabeça. Ele bate no território e para entrar ali tem que sair no braço, porque ele manda. As fêmeas são dele. Então existe uma hierarquia no mundo, na natureza. Uma hierarquia é um processo saudável e natural. Nas células, por exemplo, pegando a analogia, se você tiver um câncer de pele, não é tão grave, fatal, quanto se você tiver um tumor no cérebro, que vitimou a grande jornalista desencarnada, agora recente. Ela fez um trabalho, eu acho, incrível na Globo, a questão representatividade por ser uma negra, por conquistar o espaço dela, Glória Maria, enfim. Mas se você tem um câncer de pele, não é tão grave quando você tiver um câncer no cérebro, neurônio. Ou seja, existe uma hierarquia de importância até a nível celular. Da mesma forma, se o Espírita Info decidir, aqui em 2023, a partir de agora, nós vamos estudar Rustang. O grupo se reuniu, o Christian, o Ricardo, Eli e tal, vamos agora estudar Rustang durante o ano de 2023. Alguns do grupo aqui iam ficar decepcionados, outros iam sair, outros iam ter uma crise de hipertensão, enfim. Alguns iam ter uma reação. Não, a Rustag não é doutrinário, não é nada. Mas os impactos do Espírita Info estudar Rustag não seria tão grande quanto uma célula federativa colocar como obrigação para compreender a doutrina estudar Rustag, o que a FEB tirou em 2019. Por quê? Porque um tumor no cérebro é mais grave do que um tumor na pele. Existem grupos espíritas que, pela quantidade de tutelados à administração, o impacto é maior das suas decisões. O todo é maior do que a soma das partes. Existem propriedades que não estão nas partes, mas vêm do todo. Agora, interessante, pegando o Rustag, em abril de 1869, Kardec já tinha desencarnado, mas foi o último livro escrito à mão por ele. E eu quero pegar o Rustag, que é uma celeuma no movimento espírita. Kardec divide lá no catálogo racional livros espíritas, e ele coloca todas as obras que ele escreveu juntamente com os espíritos. Na segunda categoria, ele coloca obras complementares para compreender a doutrina. E pasmem vocês, os 4 evangelhos estão lá. Kardec coloca o Rustag como uma obra complementar para compreender o espiritismo.
mesmo depois de escrever vários artigos discordando das teorias, ainda assim, a visão de unificação do Kardec como é singular. Ele ainda acha que tem algo útil e ele coloca lá em 1869, por que eu estou importante dizer a data? Porque se ele tivesse colocado anos antes, mas com o tempo ele mudou de opinião. Ele coloca no ano da sua morte, do seu desencarne. A obra de Rustag complementar da doutrina espírita, mesmo ele discordando de alguns pontos. E depois, obras não espíritas, ele cataloga que não são espíritas, mas tem algum conteúdo fenomênico espiritualista. Ou seja, a visão do Kardec é muito diferente de unificação do movimento espírita. Ela é uma visão de unificação bem própria, e que ele tentou fazer e fez isso quanto esteve encarnado. E no ano 2000, teve uma grande reunião no plano espiritual, narrado na obra Seara Bendita, de espíritas admiradores da doutrina, grandes tribunos, outros espíritos não tão conhecidos, mas figuras do movimento espírita que iam determinar os rumos do espiritismo no século XXI. Ano 2000, no plano espiritual, uma grande reunião, onde estavam presentes várias figuras do movimento espírita, pessoas conhecidíssimas, Vantuil de Freitas, Manuel Quintão, Cícero Pereira e outros, Antônio Lima. E estava participando dessa reunião para determinar o rumo do movimento espírita, Rustag. Rustag estava lá como convidado e participou dessa reunião. E foi muito acolhido e teve seu momento de fala. E um dos momentos mais emocionantes foi quando presenciaram um abraço afetuoso, amistoso, do Dr. Bezerra de Menezes com Angeli Torteroli. Por que eu estou narrando esse encontro no ano 2000 no plano espiritual? Porque parece que no plano espiritual ele já tem sistematizado essa unificação do movimento espírita. Mesmo pensando diferente, às vezes em opiniões opostas, nem sempre complementares, mas eles encontram algo útil naquela visão. É uma visão sistêmica do movimento espírita muito grandiosa, nobre e digna, que não exclui, mas inclui até os opositores. E talvez nós que julguemos, rotulemos de opositores, sejam apenas visões diferentes do mesmo tronco que se diferenciam em diferentes galhos metodológicos. O movimento espírita, a gente pode perceber isso ao longo dos anos, se a gente lembrar do Pacto Áureo, outubro de 1949, me corrijam se eu estiver equivocado, a finalidade do Pacto Áureo era a unificação natural, que pode haver filiação ou não. A unificação natural é uma unificação verdadeiramente ética, que não vê como uma obrigação moral, moralista apenas, mas como uma necessidade vital para a sobrevivência do movimento, assegurar o progresso desse movimento pelo caráter progressivo e evitar o colapso sistêmico da doutrina. Esse era o objetivo do Pacto Áureo. Mas ele se desviou. E foi parar onde? Na unificação jurídica. Onde, da unificação ética, baseada na amizade dos espíritas, no respeito às diferenças, na alteridade, caiu na obrigatoriedade de quê? Bom, se você não é filiado à federação, você é um desunido. O objetivo do Pacto Áureo não era isso. Porque a causa é maior do que a casa. Quando Cristo coloca, eu citei lá no início, a relação mestre-discípulo ainda é inferior à relação de amizade, quem está falando isso é o Cristo, ou seja, estabelece uma relação de igualdade, porque ele chama agora vocês são meus amigos, ele está colocando que essa interação harmoniosa das partes que origina o todo, essa relação de amizade, é algo muito fecundo e indispensável para a evolução das almas e dos espíritos. E esses espíritos não vão evoluir isolados, no seu solipsismo dentro de casa, só lendo.
Primeiro, criamos um ambiente espírita de amizade, como o Espírita Info, e os indivíduos, as almas encarnadas, vão evoluir dentro desse sistema saudável. É uma perspectiva diferente. Primeiro, você cria um ambiente climatizado eticamente, e os indivíduos, as casas espíritas, as células, as moléculas, dentro desse ambiente que vai evoluir e vai se complexificar. Então, perceba que a concepção é diferente. Você sai da parte do indivíduo e vai para o todo. É o todo que confere significado às partes a partir da interação. E aquela parte, aquele grupo espírita se nega ao diálogo, ele se torna um câncer dentro do movimento espírita. Eu estou ansioso para ver vocês, para escutar vocês, porque eu acho que aqui tem pessoas que têm experiência bem maior do que eu. Hoje, poderíamos dizer, à luz da perspectiva atual da doutrina espírita, que nós temos, eu dei o nome de tribos espíritas. Temos várias tribos espíritas dentro do movimento espírita. Nós temos a tribo dos ortodoxos, que acreditam que Kardec basta e qualquer literatura que vier pós-Kardec não tem confiabilidade. São a tribo espírita dos ortodoxos. Tem a tribo espírita dos chiquistas, Chico diz, e se Chico falou, é inquestionável. Tem a tribo espírita dos ramatis, que alguns nem consideram espírita. Tem a tribo espírita dos evangélicos, místicos, esotéricos, que não gostam muito da parte científica. Tem a tribo espírita dos cientistas, que provam piamente, cabalmente, que a doutrina espírita não é religião. Temos a tribo espírita, no qual temos aqui um representante que eu admiro muito, dos espíritas progressistas, que abordam temas como racismo, LGBT, poliamor. Tem a tribo espírita dos ortodoxos, que esses temas, pautas edificantes, LGBT, racismo, das minorias, não é aceito, porque é considerado polêmico. Então, temos várias tribos espíritas dentro do movimento espírita. A minha pergunta que eu queria colocar para vocês, e eu quero nesse primeiro momento encerrar deixando essa pergunta, essa reflexão, que é o seguinte. O que vocês acham, minhas irmãs, meus irmãos? A existência e a criação dessas várias tribos espíritas, elas fomentam, favorecem a unificação do movimento espírita ou aumentam mais ainda a desagregação e a desunião do movimento espírita? É com vocês. João Márcio, sua abordagem é sempre especial, né? A gente agradece aí que você convida a gente a raciocinar muito enquanto você fala, né? O pensamento vai flutuando para muitos campos aqui, né? Vamos abrir então para a participação de quem quiser. É só levantar a mãozinha virtual, sinalizar ali no chat ali, que a gente vai abrindo para vocês. Fiquem à vontade aí para participar. Ricardo. João, excelente. A sua aula sobre os sistemas foi fantástico e eu nunca vi uma explicação tão clara sobre algo que eu sempre achei complicado. Eu acho que eu estou começando a entender a teoria dos sistemas a partir da sua explicação tão elegante e tão lúcida. Eu sempre achei que a unificação do movimento espírita deveria se dar no sentimento da fraternidade, da cordialidade, da gentileza, do respeito e da tolerância. Ou seja, em valores comportamentais. Porque a unificação, do ponto de vista dos pontos doutrinários, sempre existiu. As discordâncias são em detalhes. E Allan Kardec dizia, e disse isso várias vezes, o importante não eram os detalhes, eram os pontos capitais. Allan Kardec admitia que se chamasse de espírita até mesmo os ingleses e norte-americanos que não acreditavam na reencarnação. Kardec não se importava com isso.
Para Kardec, espírita é aquele que crê na existência dos espíritos e na sua manifestação junto aos homens. Então, para Kardec, basta 2 pontos doutrinários: a existência do espírito, que é a imortalidade da alma, e a mediunidade. Bastaria isso. E Kardec considera espírita. Então, do ponto de vista doutrinário, eu nunca achei que não existisse unificação. Todas essas tribos que você citou, e mais outras, admitem a existência dos espíritos, a possibilidade deles intervir, e vamos até acrescentar a reencarnação de Lambuja aí, embora não precisasse, mas vamos acrescentar a reencarnação de Lambuja. O problema não é isso aí. O problema é esse sentimento de cordialidade. De diante de pequenos detalhes, a gente fazer cavalo de batalha. Diante de coisas que não são essenciais, não são fundamentais, não são radicais, a gente passar a acreditar que são as coisas mais importantes. Meu pai sempre foi um anti-rustenguista, sem nunca ter lido Rustem. No final da vida, aposentado, decidiu pela primeira vez ler. Leu e escreveu um artigo falando das discordâncias dele com Kardec. Muito poucas. Muito poucas para justificar uma discórdia tão profunda, tão radical e tão doída para o movimento espírita. As discordâncias com Ramatiz, com Ubaldi e outros são praticamente mínimas, muito pequenas, para justificar a formação de tribos. Eu acho que se nós tivéssemos, e não temos, esse sentimento de fraternidade, de compreensão, de respeito e de tolerância naquilo que a tolerância tem de bonito, não a tolerância arrogante, mas a tolerância que se coloca no mesmo nível, nós teríamos uma unificação muito bacana, muito bonita. Nunca tivemos exatamente, porque nós não somos fraternos, cordiais, respeitosos e tolerantes. E quando já não tinha mais nada para separar a gente, veio a ideologia político-partidária dos últimos anos, que gerou maior racha no movimento espírita, que deixou Rustem para trás, longe, à distância. Ou seja, nós estamos sempre criando situações novas para não sermos fraternos, gentis, respeitosos e tolerantes. A unificação deve ser no nosso comportamento diante do outro. Eu acho que a questão toda se fundamenta nisso. Mauro, com você. Indo na linha do Ricardo, eu gostaria de lembrar que a doutrina é universalista. Ela está em todas as correntes espíritas, em todas elas. E, então, eu acho que essa unificação, ainda seguindo o Ricardo, deveria ser nesse nível mesmo de fraternidade, sabe? União amigável, que é o que a doutrina nos ensina a fazer antes de qualquer coisa. Obrigado. Vamos com inscrições. Vamos lá, Elias. Ô, João Márcio, eu quero dizer assim que eu fiquei encantado. Bom, eu já gosto de tudo que você faz há muito tempo, né? Mas hoje você superou tudo que já me surpreendeu. Eu tinha até anotado aqui a questão da teoria da complexidade, que eu acho que realmente a gente não tem como pensar no movimento espírita, em qualquer movimento social, se não for a partir da teoria dos sistemas complexos, né? Porque toda sociedade, o funcionamento dela, a organização dela tem tudo a ver com sistemas complexos, né? E eu achei muito, muito oportuno da sua parte começar por aí. E aí eu queria pegar um ponto assim que me chama muita atenção, porque
quando a gente fala dessas tribos, esse também é um fenômeno natural. A gente acreditava a partir de uma perspectiva baseada na filosofia de Platão, e aí 2.400 anos atrás, né, a gente acreditava que tudo tendia para uma unidade. Né? Mas o iluminismo e as novas abordagens que foram surgindo, e em especial a teoria dos sistemas, ela joga para um balde de água fria nessa expectativa de unidade e nos ajuda a compreender que, na verdade, a grande questão é que tudo caminha para a diversidade. Não existe essa tendência à unidade, a tendência é a diversidade. E isso é natural também em todo o sistema biológico. É só pegar aí a biologia que a gente vê isso claramente na biologia. Agora, por mais interessante, eu acho que você trouxe isso muito bem para nós, que essa diversidade ela tem elementos de contato que mantêm esses elementos de unidade. Então, aí entra a ideia dos fractais na teoria dos sistemas, né? Então, por mais que ela se fracione, se divida, ela mantém elementos da origem. Então, assim, quando você fala dessas tribos, e aí eu somo com a fala do Ricardo, que eu acho fantástico isso que você trouxe, Ricardo, assim, né? Realmente, a gente precisava perceber isso, que a gente tem diferença sim, e vai ter, é natural que haja diferenças, mas as diferenças elas não comprometem os fundamentos. Né? Elas não comprometem os fundamentos. E se a gente tiver clareza disso, fica muito fácil. Aí eu fiquei me perguntando aqui, ouvindo essa fala de vocês aí, né, assim, onde é que a gente está tendo dificuldade, né? E aí a gente vai perceber, quando você traz aí, Ricardo, os fatores de divisão do movimento, né? E quando você coloca a questão ideológica, isso me preocupa muito, porque isso começa, sobretudo, nas lideranças. Isso não é um problema que acontece na base. Acontece muito mais no nível da liderança do que da própria base. São as lideranças que dividem por ideologia. E hoje a gente vê aí uma briga, né? Esquerda, direita, progressista, conservador. E aí a gente vê essa confusão que você apontou aí muito bem, e isso afetando as relações dentro do movimento. E aí eu achei muito interessante, o João Márcio, quando você coloca a questão que não é os objetos em si, mas são as relações, né? E eu fiquei me perguntando como lidar com essa diversidade de tribos, visando unidade de ação. E aí, assim, eu quero até, assim, eu gostaria que você, né, nos ajudasse a pensar nessa linha. Como você colocou muito foco nas relações, como é que a gente poderia aprender a nos relacionar? Aliás, assim, uma vez que as nossas lideranças estão sendo fatores de divisão hoje, como é que a gente também, enquanto partes, poderia tentar se articular do ponto de vista de melhorar a qualidade das nossas relações, tendo em vista, sabe, não entrar no processo de autoextinção a que você se referiu e, quem sabe, conseguir sobreviver a esse cataclisma que se estabeleceu até mesmo dentro do movimento. Como é que você vê isso? Ô, João, nós vamos passar ainda para o Eli, e aí depois do Eli a gente volta para você e abre para o pessoal novamente, ok? Boa noite a todas e todos. Obrigado, João. É uma das primeiras vezes que eu vejo abordagem sistêmica relacionada ao movimento espírita, e é curioso, né, o Ricardo está falando vamos dizer assim, dessa relativa dificuldade de compreender, mas isso a gente vê em todas as áreas. A chamada, entre aspas, revolução sistêmica está atingindo todas as áreas e enfrentando reações e dificuldades de compreensão em todas as áreas, né? Tanto no aspecto das ciências propriamente dita, como também de áreas da filosofia, das relações sociais, etc., etc. E é curioso a gente perceber que parte da dificuldade em compreender o pensamento sistêmico vem justamente do questionamento que ele faz a determinados posicionamentos, a determinadas, vamos chamar muito entre aspas de filosofia ou de perspectiva de abordar as situações, que genericamente a gente poderia chamar assim de um pensamento cartesiano, né? Embora isso seja uma simplificação muito grande.
A ideia do pensamento cartesiano, que vai ser contraposta pelo pensamento sistêmico, é que deu origem a boa parte das estruturas sociais que nós temos. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu quero, assim, muito superficialmente, porque esse é um tema longo, é dizer que a própria ideia de federativas e a maneira hierárquica como ela está organizada, hierarquia que existe em vários outros movimentos humanos, ela tem um forte componente cartesiano. Forte componente cartesiano. Por isso que, quando a gente pensa no movimento espírita, e aí eu poderia ampliar para o movimento, qualquer movimento humano, né? Seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da ciência, seja na área acadêmica, onde a gente quiser pegar. Essa visão hierárquica muito forte, né? Essa estrutura hierárquica nas organizações das empresas e aonde a gente procurar, né? Essa estrutura hierárquica, ela tem um fundamento que é justamente o fundamento que é questionado por uma visão sistêmica. Quando a visão sistêmica propõe que as relações são muito mais importantes do que os componentes propriamente ditos, a gente observa que essas relações, obviamente existindo um certo nível hierárquico, conforme você colocou, mas as relações entre esses componentes são muito mais importantes. Então, quando a gente pensa no movimento espírita, da forma como ele está moldado hoje, ou foi moldado ao longo do século XX, a gente observa que, no meu ponto de vista, o processo de unificação passa por uma mudança na forma como a estrutura do movimento está colocada. A ideia dessa hierarquia forte, que tem suas justificativas e que existe, vou repetir, né, para não pensar que eu estou falando só do movimento espírita, ela existe em várias áreas da sociedade. Essa ideia é que muitas vezes está sendo questionada e precisa ser questionada. Só para a gente ter um exemplo, assim, qual movimento humano a gente conhece ao longo da história que foi unificado? Qual movimento humano? Seja no caráter religioso, filosófico, científico, não tem unificação em lugar nenhum. Não tem unificação em lugar nenhum. Quando se trata, a gente está discutindo aqui, comentando sobre a doutrina é uma coisa, mas o que faz os homens se unirem nas suas sociedades, nas suas organizações, nas suas instituições, é outra coisa. É outra coisa. As doutrinas são o ponto de partida, seja filosófico, acadêmico, científico, religioso. Mas o que mantém a unidade, ou uma certa unidade, é outro. Os fatores são outros, né? Ou são mais fatores que isso. Vou dar um exemplo. Nas relações humanas são fortemente baseadas numa questão política. Não é político-partidária, não é político no sentido de ver o mundo, de visão do mundo, né? E justamente porque nós somos diferentes, eu costumo brincar que a lei de igualdade devia chamar lei de desigualdade, né? Porque nós somos extremamente diferentes, as nossas visões de mundo são diferentes. Querer imaginar que isso vai ser unificado de alguma forma, eu acho assim, uma meta, embora eu ache um tanto utópica, é uma meta. Por quê? Porque essa unificação, entre aspas, de cima para baixo, não vai acontecer. Né? A pergunta do nosso TED hoje: é possível unificação espírita? A minha resposta pessoal é não, mas não é porque é espírita, é porque qualquer coisa humana. É na diversidade que a gente cresce, é na resistência que ideias contrárias são colocadas em prova e aquelas que passam pelo crivo da razão, da experimentação, da justificativa,
vai ser colocado em prova. Imaginar, quando a gente lê os textos das federações sobre unificação, todos eles são concordes em dizer, não, mas não está se falando da unificação do pensamento, não está se falando da unificação das práticas. Mas está se falando de unificação de quê, então, em termos humanos? Porque, como o Ricardo disse, da doutrina não precisa. O que nós precisaríamos ou imaginaríamos de ser unificado é justamente a prática, a forma como a doutrina é realizada. Mas a forma como a doutrina é realizada se vai sempre porque o movimento humano vai sempre se caracterizar pela diversidade e não pela unificação. Então, eu acho que há uma questão um pouco mais complexa, para variar, né? Um pouco mais complexa por trás disso, pelo fato de a gente estar lidando com o espírito humano. Né? Não é uma questão simples, obviamente, porque está se lidando com questões do espírito humano. Vou dar um exemplo, 2 exemplos, para eu não me estender muito. A institucionalização dos centros espíritas, de certa forma, acabou com as reuniões privativas e particulares mediúnicas. Por quê? Porque o movimento como um todo, ou pelo menos o movimento oficial, entre aspas, se posicionou contrário a essa prática mediúnica, vamos dizer assim, caseira, doméstica, né? Com uma série de justificativas, de explicações, que são argumentos importantes e tal, mas o que eu estou querendo dar o exemplo é assim, é como que o processo de institucionalização teve um efeito colateral no próprio movimento espírita. E vou dar um segundo exemplo. Quando nós começamos o Espírita Info, que é uma comunidade virtual, e tivemos contato com órgãos da federação, a resposta que a gente recebeu é assim, a gente não pode ser federativo, não pode estar ligado à federação, porque vocês são virtuais, vocês não existem. Né? Então, assim, como que o Espírita Info, se quisesse, até porque a gente não discutiu isso mais profundamente, mesmo se a gente quisesse se ligar vamos supor, a Aliança Municipal Espírita, não pode. Não pode, a gente não tem estatuto, a gente não tem sede, a gente não tem presidente, a gente não... Então, assim, a gente está no movimento espírita, mas não está. Mas não está. Então, esse tipo de situação é que eu acho que a gente precisa, a gente que eu digo assim, principalmente quem está no movimento espírita, né? Se a gente pensa em realmente ampliar o movimento para que ele tenha uma ação na sociedade mais efetiva, é preciso que a gente supere esses obstáculos. Voltar para os seus comentários. Então, João, depois a gente abre para o pessoal participar mais um pouco, tá? Eu concordo, a fala do Eli é isso mesmo aí. A teoria do Bertalan, teoria sistêmica, ela traz a diferença entre hierarquias naturais e hierarquias opressoras, né? Parece que a gente, como sapiens, ainda não consegue estabelecer hierarquias naturais. Por exemplo, o grande problema dos líderes, dos chefes, dos presidentes, dos políticos, das federativas, é que as partes não se sentem representadas. Esse é o problema. Se você tem uma federativa, você não se sente representado, aquela federativa, aquela instituição central, ela não representa seus anseios, suas angústias, seus sonhos, você não se sente parte daquele todo, porque aquele todo não te representa politicamente, doutrinariamente, esse é o problema. E aí o que acontece? Quando as partes não se sentem representadas, ele destrona esse líder e coloca o outro que te represente. Então, aí já tem uma estrutura de hierarquia opressora quando temos instituições que não representam a maioria, mas a maioria também não consegue eleger outros para nos representar. Então, o problema não é criar anarquia. Imagine se temos todo o problema de não nos sentir representados pelos políticos, vamos abolir a política. E cada decisão
milhões de brasileiros se reúnem num voto na rede social para decidir. Não funciona. Alguém precisa nos representar. É a ideia do Montesquieu lá atrás, o espírito das leis, né? Quando estabelece executivo, legislativo e judiciário. Alguém precisa executar, então vamos escolher alguém que nos represente. Alguém precisa julgar, alguém precisa legislar. O problema é que a hierarquia, que deveria ser um processo natural, representativo, ela passa a trabalhar em causa própria e se torna um câncer. E a célula cancerígena ela não representa o todo, ela representa um perigo. É danoso, que pode gerar um colapso na linguagem antropocêntrica, morte, né? Eu acho que a pergunta do Elias, a sua colocação do Eli, ela vai pelo mesmo viés que a questão. As tribos espíritas, eu deixei essa pergunta para a gente, né? Elas ajudam na unificação ou atrapalham na unificação? Elas impossibilitam a unificação justamente pela existência delas? Ou elas fomentam a unificação? Passa por aí a questão. Como pode haver unificação no movimento espírita tão diferente? De tantas tribos? Eu gostaria de ouvir os outros amigos. Maria José. João, parabenizar você, né? Assim como outros falaram, realmente a sua explanação é excelente. E o termo que você utilizou de tribo, para mim, realmente caiu como uma luva. Agora, isso é a minha visão. Eu sei que somos espíritos imperfeitos e por isso nós temos essa dificuldade de nos entendermos, porque cada um ainda está num determinado grau, mas também concordo com ele nessas divergências que a gente vai terminar crescendo. Porém, na minha visão, acho que se nós estamos estudando e procurando colocar em prática uma doutrina de amor, eu entendo que nós temos que aprender a ser mais tolerantes do que nós somos, porque tudo passa pela questão da intolerância com o outro. Por que que tem várias tribos? Exatamente por isso. Porque cada um se avora suas ideias e acha que é a melhor, e aí vai se criando, né, esses grupos. E como ele falou, esse grupo, né, que vocês criaram, ele teoricamente não existe, né, na teoria aí. Mas a gente sabe que existe. E a gente sabe que nós temos discutido assuntos importantes. A gente sabe que tem tido um aprendizado para todos nós. Mas para muitos que, se um dia pudessem participar, ou até mesmo à distância tomarem conhecimento, simplesmente vão classificar como sendo um grupo de rebeldes, e ainda mais, rebeldes sem causas, porque em alguns momentos faz críticas no sentido construtivo, ninguém está dizendo que degrine, não. Críticas em algumas obras, até mesmo do Emmanuel, até mesmo do, né, psicografados pelo Chico e etc. Mas no sentido de podermos entender melhor, de podermos aprender de fato. E a gente sabe que é muito difícil isso. Mauro? Eu gostaria de dizer para o Eli, na fala dele, né, o fato de uma instituição não reconhecer, o TED é a prova, sabe, de que o movimento espírita não depende de instituição. É bom que haja, né? Evidentemente, assim, né? Mas independe. E lembrar de novo o caráter universalista da doutrina, que é capaz de assim, conter as mais diferentes variantes dentro do movimento espírita. Não é? Então, eu acho que uma
unificação nesse nível não tem sentido. Obrigado. Daí, fique à vontade, Daí. Gente, desculpa, João, vou ser obrigado a ver, obrigado não, né? Vou ver num vídeo gravado, porque não consegui entrar antes. Então, eu vou dar só os meus pitacos aqui, né, com o tema. Eu tenho sérios problemas em aceitar uma institucionalização do espiritismo, né? Se bem que era o sonho de Allan Kardec, né? Já que ele estava planejando isso com a Constituição Provisória, mas depois do desencarne dele, quando a gente vai para a parte da história, historiografia, a gente vê o que aconteceu na França. Depois que eu pesquisei para escrever o livro do Torteroli, eu vi bem o que aconteceu aqui no Brasil. Então, o problema não é a unificação, porque realmente isso não é a meta, como ele falou bem, né? É uma meta, mas a união. Né? E a partir do momento que um grupo como o TED, né? Eu desconhecia isso que ele falou, que não podia ser aceito por não existir como CNPJ, né? Então, fazer parte do movimento, reflete bem o que é o nosso movimento espírita, né? E a academia gosta de falar espiritismos. E a gente sabe que espiritismo é um só, mas, infelizmente, a gente tem a prática do espiritismo teórico, né? Que Allan Kardec, pelo menos, deixou para a gente o início, dividido em espiritismos, né? Nos vários grupos, nas várias tribos aí que foi colocado, que eu achei bem interessante esse termo, mas eu acho que a união é possível, né? Então, a unificação eu não acredito muito por causa dessas divergências todas, dessas diferenças todas, dessa heterogeneidade, né, que a gente tem, individual, de grupos, de tribos, mas a união é possível, né, e a gente tem que trabalhar por isso. Afinal de contas, o Mauro falou bem, né, a doutrina ela é universal. A gente tem que trabalhar e fazer a nossa colaboração para tentar unir, né, pelo menos os pontos de intersecção, para eles se aumentarem, né, esses pontos, e ampliando, e jogando para comum, né, coisas comuns e aumentando, e esse ponto comum tem que ser a doutrina, né, de Allan Kardec e essa progressividade que a gente precisa trabalhar nela. Só está elogiando a sua abordagem aqui, João Marcos, aqui no chat. Aqui. Vamos passar para a Arlene e depois a gente retorna para algum comentário seu, João. Boa noite a todos. João Márcio, você está de parabéns, excelente mesmo, muito boa. Aprendi muito com você hoje. Eu só queria falar sobre essas questões que vocês trouxeram, eu concordo com todos vocês. Unificar, não, né? União, sim, mas a unificação, não. Por quê? Porque a diversidade ela é importante. Manter, né? Eu acho que manter essas tribos, no sentido de que as pessoas olham um mundo diferente, pensam diferente, analisam, eu acho que isso é muito bom, isso é construtivo, isso ajuda esse movimento espiritual de estarmos aqui no planeta. Eu acho que a questão é a dificuldade. Vocês têm uma experiência no campo que eu não tenho, eu estou aqui falando rapidamente, mas assim, isso não pode ser castrado, eu acho que tem que ser fomentado a diversidade, né? Na unidade no sentido de sermos tolerantes. O Ricardo trouxe aquelas características, né, de fraternidade, de união e de tolerância. No meu entendimento, é isso. Eu acho que esses problemas retratam a nossa dificuldade de espíritos ainda em fase de evolução. Mas fomentar, sim, fomentar esse crescimento com a diversidade, com as posturas distintas.
Interessante usar o termo tribo nesse momento, né? Quando nós estamos vivendo uma situação bem recente no nosso país, onde certas tribos não são consideradas como brasileiros, né? João Márcio, você tem algum comentário? Depois a gente volta para quem já está inscrito aqui. Agradecer aí as felicitações, né? E deixa o povo continuar. Então, tá joia. Só trazer um comentário aqui do Mourão, né, que ele está falando ali no chat, né, que as relações de poder, elas retiram dos sujeitos a liberdade, né? Ricardo? Adair, se nós tivéssemos esperado a federação fazer, nós não tínhamos saído do lugar. O Instituto de Cultura Espírita, nos anos 50, instituiu cursos de espiritismo. A Federação Espírita, só nos anos 80, iria começar com o ESG, 30 anos depois. O Centro Espírita Luz Eterna, em Curitiba, em 1970, lançou uma coisa fenomenal chamada COEM. Só em 1990, a Federação Espírita Brasileira incluiu no ESG uma parte mediúnica. O movimento espírita sempre mostrou a sua pujança e o seu valor, independente de federativo. Nesse particular, eu gosto da metáfora de Paulo, né? Porque Paulo fica 3 anos no deserto da Arábia, volta com aquele entusiasmo, aquele encantamento, aquela coisa toda, chega na casa do caminho e recebe aquele balde de água fria. Os discípulos de Jesus estavam ali totalmente perdidos, dando comida para pobre e não saía do lugar. E Paulo, quando percebe aquilo, faz o quê? Ele vai fazer o trabalho dele. Então, nós espíritas sempre fizemos o nosso trabalho, independente de federação. E, às vezes, até a federação foi atrás, né? Algum grupo criava algo importante e a federação seguia atrás. Então, o que você fala eu acho muito pertinente e continuamos até hoje. Federação Espírita Brasileira, os órgãos de unificação nunca foram importantes. A União Espírita Mineira, em Minas, é um centrão de BH. É um centrão de BH. Não tem nenhuma importância a nível do que os espíritas fazem, do que os espíritas criam, do que os espíritas produzem. A minha mãe quer falar também. Tá aí, Beth. Boa tarde. Eu quero crer que os princípios básicos da doutrina, as casas, os centros, conservam. Todo o centro, comunicabilidade dos espíritos, existência de Deus, a reencarnação e outros princípios básicos. Acredito. Agora, o trabalhar, cada grupo vai ter a sua forma de trabalho. Porque nós somos seres humanos. Cada grupo tem uma cabeça ou um foco diferente do outro. Então, mas o espiritismo é o mesmo. Então, com Kardec, mas cada um à sua maneira. É o que eu venho sentindo no movimento. Tá bom? Elias? O João Márcio está fugindo de responder e eu acho que ele não tem o direito, não. Até o final ele é obrigado a responder, porque senão não faz sentido. A gente não chamou ele aqui, não foi para perguntar, né? Então, assim, eu acho que ele deve a resposta sim. E aí, ô João Márcio, eu quero até já cutucar na direção dessa resposta. Eu sei que é muito difícil para a gente reconhecer a existência do outro, o outro que é diferente, o outro que pensa diferente de nós e que, às vezes, até pensa de maneira antagônica à nossa. Não é fácil reconhecer a existência desse outro. E depois é mais difícil ainda valorizar esse outro que é diferente, né? Que é antagônico, às vezes. Esse outro que me incomoda, que me desafia na minha
sabe, na minha comodidade do lugar em que eu estou, né? Então, isso não é fácil. Eu entendo que isso não é fácil, e aí entra a questão que você falou, da relacional, né? Então, assim, nós vamos ter, e aí, quer dizer, eu acho que talvez seja esse o caminho. Nós temos como pensar em união sem a gente rever essa questão de a gente reconhecer a diversidade desse movimento, reconhecer essas tribos, saber que elas existem e, ao invés de querer padronizar todo mundo pela mesma cabeça, sabe, a gente reconhecer como cadê a Arlene, como é que é? Arlene. Como a Arlene falou, reconhecer essa diversidade e, mais do que isso, valorizar essa diversidade. E falar, olha, nós existimos, e eu acho que a sua fala vem nessa direção, né? Nós existimos e conseguimos fazer o que fazemos porque nós somos diferentes. Se a gente fosse todo mundo igual, era uma porcaria. Se não fosse todo mundo igual, era uma tragédia. A nossa riqueza, ela se dá exatamente na nossa diferença, porque é na diferença que a gente se complementa, é na diferença que a gente amplia as possibilidades e os horizontes. Então, assim, como é que a gente vai fazer agora para mudar essa chave nossa que está voltada para todo mundo igualzinho, uniforme, sabe? Para a gente ser capaz de reconhecer a nossa diversidade e trabalhar por valorizar isso e entender que essa diferença ela é positiva e não problemática. João, já passamos para você. Vamos deixar sua resposta para o finalzinho, em considerações finais, vamos ficar na expectativa aí. Mais alguém gostaria de participar? Algum comentário? Minha participação é rápida. Eu quero ouvir a resposta do meu amigo Zé Márcio. Já ele responde. Alguém mais? Então, João, vamos lá, com você. O pulo do gato. Onde é que está o pulo do gato? A teoria sistêmica, ela nos traz um rumo. Eu trouxe ela essa noite porque eu queria frisar aqui algo que, se a gente esquecer tudo que foi dito aqui e lembrar dessa frase que eu vou dizer agora, valeu a pena ter vindo essa noite com vocês, que é o seguinte: a unificação do movimento espírita não é uma obrigação moral apenas. É uma necessidade de sobrevivência do sistema. Nenhum sistema, segundo Bertalan, sobrevive sem interações harmoniosas das partes. Nenhum sistema. Nível celular, químico, físico, sistema cibernético, psicológico, sociológico, nenhum sistema, incluindo o movimento espírita, que é um microsistema, como eu falei, dentro de um macrosistema, que é a sociedade. Nenhum sistema sobrevive sem interações harmoniosas. Ou seja, a unificação do movimento espírita é uma necessidade para a sobrevivência do movimento espírita. Não é questão de querer ou não, estamos unificados, não. É uma necessidade vital, mais do que ser uma obrigação moral, a necessidade de preservar o sistema e assegurar o progresso e a evolução da doutrina. Porque se um sistema não existe, também não evolui, que é o caráter progressivo que o Kardec coloca. A teoria sistêmica nos dá um rumo, que é o seguinte: quando a gente fala em as diversas tribos espíritas, a diversidade, a gente fala em unificação, parecem coisas opostas. Ninguém pretende, eu vou usar um termo da ecologia, ninguém pretende criar uma monocultura espírita, que você mata a floresta. Não precisa ser um conhecedor profundo de biologia, de ecologia, de meio ambiente, de sustentabilidade, para saber que a floresta sobrevive da biodiversidade. Mas vamos pegar um exemplo evangélico. Epístola de Paulo. Nós somos o quê? O corpo do Cristo. Corpo do Cristo. O corpo humano. Todas as células são diferentes. Neurônios, hormônios, linfócitos, tecido da pele. Gente, é
Tudo é diferente. E é isso que mantém o organismo funcionando. Na visão da gente de unificar, como unificar tribos diferentes? Bom, mas não existe unificação entre iguais. Entre iguais não tem unificação. A unificação só existe entre diferenças. Quando você compreende que cada um tem uma função importante no movimento espírita. Quando a doutrina se latiniza vindo para o Brasil, isso empobrece a doutrina? Ela tinha que continuar com o ar nórdico, eurocêntrico, ou enriquece a doutrina? Enriquece a doutrina. Unificação não é monocultura. Monocultura mata a floresta. Monocultura conceitual mata a ciência. Monocultura celular mata o tecido. Monocultura atômica mata a molécula. Nenhum sistema sobrevive a partir de partes que não interagem e sofrem uma repressão, uma opressão, use o termo que quiser, para serem iguais. É a diversidade de células que mantém o organismo vivo, é a diversidade de grupos espíritas, de visões espíritas que mantém a riqueza da doutrina. Qual é o problema com as tribos? Porque tem um problema. Eu falei como é importante a existência das tribos, mas tem um problema. O problema é o padrão que o Bertalanffy descobriu. O todo é feito de quê? Das partes. Da interação entre as partes. Quando eu disse que um aglomerado de células dentro de um balde não forma um organismo vivo, porque elas pararam de interagir. O problema das tribos não é a existência das tribos dos conservadores, dos ortodoxos, dos cientistas, dos religiosos místicos, dos progressistas. Não é. Não é. Ali é a diversidade, é a riqueza. O problema é essas tribos não interagirem. Se tem um evento dos espíritas progressistas, eles não convidam os espíritas conservadores. Se tem um evento dos conservadores, eles não trazem pautas nem representantes dos espíritas progressistas. Se tem um evento dos espíritas ortodoxos, eles não querem conversa nenhuma com os espíritas chiquistas. E os espíritos que adotam Chico Xavier como confiabilidade questionável, não querem conversa com os ortodoxos. Aí está o problema. Se você pega uma floresta com toda a biodiversidade e ela não interage entre si bioquimicamente, a floresta morre. E aqui não só flora, fauna. Numa monocultura, uma característica, sabe o que é? O silêncio sepulcral. Não existe animal. Porque não viceja vida. Nada sobrevive no sistema opressor que impede a diversidade. Unificação espírita não é monocultura. É interação respeitosa, solidária e fraterna no diálogo dos diferentes. É aí que está a riqueza e o rumo que a teoria de Bertalanffy coloca. No final desse estudo aqui, eu quero lembrar que em 1949, juntamente com o Pacto Áureo, também foi criado algo que eu acho muito interessante, a coincidência ou sincronicidade. O Pacto Áureo nascia como um projeto de unificação e tal. Mas também em 1949 foi criado, sabe o quê? Pelo senhor, e eu quero lembrar ele aqui de forma muito respeitosa, admirável, pelo senhor José Castardelli. Enquanto alguns lutavam pela unificação do movimento, ele estava criando as Casas André Luiz. É um exemplo de unificação fraterna e solidária. Interessante, pensem nisso, a diferença. Se organizar dirigentes, cultos para estabelecer um pacto áureo, e ele cria as Casas André Luiz, que até hoje está aí um exemplo de trabalho social, de integridade, de inclusão, de respeito à vida. Qual seria o rumo da unificação espírita? É o caminho jurídico? É a discussão com papel? Ou é a prática do amor, que inclui a causa que vai além da casa? Inspirado no Dr. José Castardelli, eu queria oferecer esse estudo de hoje em homenagem a uma pessoa. O grupo espírita aqui, certo dia, estava anunciando que, devido ao recesso do final de ano,
a gente ia fechar no domingo, 3 domingos ia fechar pelo recesso. E foi comunicado, nós esperamos a compreensão de todos, que o trabalho é voluntário, mas a gente está cansado, foi o ano todo. Os trabalhadores também precisam descansar. Precisamos de repouso. E a gente promete voltar com todo o gás, com toda a alegria no próximo ano. Nesse ínterim, uma criança sentada no chão que escutava, ela puxou pela bainha da calça e disse assim: moço, domingo a Casa Espírita vai fechar? Sim, ela vai fechar. Agora a gente só volta em janeiro. Ela disse: mas moço, até o sopão não vai ter? Não, felizmente não vai ter. E a criança disse: mas moço, o que é que eu vou comer? E a Casa Espírita nunca mais fechou. Porque ela entendeu que a fome é mais urgencial do que o repouso dos trabalhadores. Eu quero oferecer para essa criança esse estudo e lembrar que o movimento espírita, através de todos, apesar de todos os paradoxos e contradições, é por causa do movimento espírita, mesmo imperfeito, com briga, que centenas de famílias no Brasil ainda não morreram de fome. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Obrigado pela atenção de todos. João, nós que temos que agradecer, mais uma vez você abordou de forma muito especial, brilhante, eu diria, um tema. Lembrando, pessoal, que daqui a 15 dias a gente retorna no dia 17 de fevereiro com o TED, o nosso amigo Ricardo Baesso, que vai fazer a exposição inicial. O tema que ele vai trazer, que ele vai abordar, é Lei de Destruição. Matar para viver. É mesmo criação divina? Olha que tema interessante, hein, gente? Vocês estão todos convidados. Daqui a 15 dias, na sexta-feira, às 8 horas, a gente está aqui novamente. Pedir a Beth para fazer uma prece de encerramento para nós. Muito obrigado pela presença de todos aí. Amigo Jesus, estamos buscando a palavra certa para colocar a nossa prece. É a gratidão, a palavra que cabe nesse momento. Gratidão por sermos seres que pensam, que raciocinam, que elaboram. Gratidão pela palavra do João Márcio, fisicamente tão distante, mas tão perto do nosso coração. Gratidão por esse grupo, pela força que recebemos ao estarmos juntos estudando. Gratidão, Pai, pela vida que palpita em nós. Ser louvado. Assim seja. Pessoal, boa noite. Uma ótima noite a todos.